Um dos conceitos mais importantes e mais aplicados na prática, em estatística e nas investigações científicas, é o de distribuição normal. A distribuição normal é um modelo probabilístico, ou seja, uma técnica usada na estatística que vai descrever o comportamento aleatório de um fenómeno. Ela tende a descrever bem grande parte dos fenómenos sociais e naturais, por exemplo, a altura de um grupo de pessoas. No século XIX, Friedrich Gauss, um matemático e astrónomo, reconheceu um padrão que ocorria em grande parte dos seus estudos. Nas suas amostras, os valores tinham tendência para se organizarem de uma determinada forma, que ficou conhecida como a curva de Gauss. A distribuição normal, também conhecida como distribuição gaussiana, uma homenagem a Gauss, é uma distribuição de probabilidade que é contínua e é simétrica. Assim, quando recolhemos os valores da altura de um grupo de pessoas, esses valores tendem a ficar em torno de um valor médio e tendem a dispor-se em forma de sino. Portanto, na distribuição normal, é a média que vai dizer qual é o centro da distribuição dos valores, e o desvio padrão vai dizer qual é a dispersão dos valores em relação à média. Os valores tendem a ficar menos frequentes à medida que se afastam da média. Numa distribuição normal, cerca de 68% dos valores estão dentro de um desvio padrão, 95% dentro de 2 desvios padrão e 99,7% dos valores dentro de 3 desvios padrão. Em uma distribuição normal, completamente padrão, que é difícil encontrar na natureza, a moda e a mediana têm o mesmo valor da média, que é 0, e o desvio padrão é 1. Numa distribuição normal, que não é padrão, mas que se enquadra numa distribuição normal, a moda e a mediana têm valores muito próximos da média. Nós já referimos o exemplo de recolher-se dados sobre a altura de um grupo de pessoas, mas há muitos mais fenómenos que têm tendência para seguir uma distribuição normal se nós recolhermos uma amostra grande e aleatória. O nível de colesterol, tensão arterial, peso, altura e outras características físicas, a precipitação, o nível de água nos rios, o nível de satisfação no trabalho, testes psicométricos, como por exemplo testes de inteligência e de personalidade e muito mais. A distribuição normal é muito usada na investigação científica, nomeadamente na psicologia. Quando se realiza uma investigação quantitativa, é muito útil verificar se os nossos valores seguem uma distribuição normal. Se assim for, podemos calcular facilmente o nosso intervalo de confiança e também nos ajuda a definir que testes estatísticos podemos usar. Por exemplo, se os nossos valores seguirem uma distribuição normal, significa que podemos usar testes paramétricos, como o teste T-Student ou ANOVA. Caso não sigam, também não há problema, podemos usar testes não paramétricos. Apesar da distribuição normal ser uma ferramenta muito boa e muito útil em estatística, ela tem algumas limitações, nomeadamente em dados que apresentam algumas assimetrias. Além disso, numa amostra pequena, sobretudo com uma maior variabilidade de dados, os mesmos podem não seguir uma distribuição normal. É importante que a nossa amostra seja grande e selecionada de forma aleatória. Numa investigação, antes de se assumir que os valores estão dispostos em distribuição normal, é sempre importante fazer testes de normalidade. Só depois dos testes podemos ter a certeza que os nossos valores se enquadram em uma distribuição normal. Se gostaram do vídeo, deixem o vosso like e vemo-nos no próximo vídeo.